Bem-vindos todos aqui falar sobre poesia, né? Falar sobre o amor, falar sobre os. Imagina a história daquele cachorro é uma coisa maravilhosa, aquele gato, aquela relação que aquele homem tem com aquela mulher, aquela coisa que transcende. E é muito lindo. Ô, Carmen, por favor, eu vou chamar a Lúcia daqui a pouco. Se você quiser deixar o microfone dela aberto. Lúcia, pede para a Carmen destravar seu microfone, por favor, tá bom? E já vou te chamar. Enfim, é uma poesia, eu fiquei apaixonada Quando eu li esse conto, eu fiquei impactada. Não é um conto usual do Cortázar, né? Ele teve uma vida maravilhosa, o Cortázar escreveu vários contos, vários livros, né? O Jogo da Amarelinha, O Bestiário, Todos os Fogos do Fogo, enfim. Eu adoro a escrita dele, ele tem um lance de um. Carmen, deixa o som dela ligado que eu vou chamar ela primeiro, tá bom? Obrigada, querida, obrigada. Depois desliga, mas pode deixar acionado o som da Lúcia, tá? Obrigada. Enfim, o Cortázar é um cara maravilhoso e que tem um Eu lance. tô conseguindo escutar, mas não conseguindo ver. Espera um pouquinho, deixa eu tirar aqui, pronto. Eu peço, por favor, que vocês desliguem o áudio, tá? A hora que vocês forem entrar na sala. Enfim, voltando no Cortázar, ele tem uma reviravolta nos contos em que ele entra para uma outra dimensão, né? A gente costuma chamar de ponto vélico, né? Ele está num patamar, de repente está numa outra história, num outro lugar, numa outra cidade, ele brinca com isso. E nesse conto especialmente, ele transcende, ele se transforma, ele se transmuta através do olhar do gato, que é uma coisa impressionante, né? Que os gatos têm um olhar para os humanos que perpassam, né? A gente tem a sensação que eles vão além, que eles atravessam o nosso corpo e vão para uma outra dimensão. É impressionante, eu sou apaixonada por gatos, também por cães também, mas os gatos me fascinam de uma forma única. E ele tem essa parceria, essa afinidade com esse gato, mas é um gato que tem com a Lana, né, o Osíris e a Lana, eles têm um pacto um com o outro, uma sensação linda, como no filme também, que o Patterson tem aquela mulher maravilhosa, e o Marvin, que é um maluco que nitidamente, né, declara guerra contra o Patterson, e os dois não se dão de forma nenhuma, e o Marvin acaba se vingando dele, como se foi impressionante como ele que câmera, que coisa mais linda, que é aquele bar, que é aquele dono daquele bar, aquelas pessoas que frequentam aquele bar, aquela cena da lavanderia. Então, o Jarmusch tira a poesia de tudo, né? É muito lindo, e eu me emocionei muito, é um conto, é um filme que mexe muito comigo pela simplicidade, né? E pelas citações das pessoas que nasceram ali, um motorista de ônibus que é um poeta que se chama Patterson, na cidade de Patterson, e que encontra outro poeta no meio do caminho, e é lindo, né? Então a gente vê aquela Lana analisando as grandes obras de arte e viajando, indo embora, né? Nas obras, e o Patterson naquele ônibus viajando em todos os lugares, né? E aquela mulher inspirando ele todos os dias, que eu acho uma personagem maravilhosa também, enfim, que ela ela acredita nele, eles têm um respeito absurdo um pelo outro, e existe uma sintonia naquele casal única, e é uma delícia, uma vida maravilhosa, porque é tudo muito simples. Então, eu acho que hoje é um dia para a gente brindar a simplicidade, hoje é um dia para a gente, né, comemorar o amor, hoje é um dia para a gente, né, pensar um pouco na poesia. Está aqui a Maísa, aqui, que eu espero que ela tenha, com certeza, ela deve ter trazido coisas boas para a gente aqui, escutar, porque é muito gostoso a gente sair dessa realidade, ir para uma outra dimensão e poder viajar, tá? Então, bem-vindos todos, estou muito feliz que vocês estão aqui, né? A Casa Frida que está aqui, a Carla está aqui representando a Casa Frida, e aí vou passar a fala para você daqui a pouco, mas eu estou muito feliz de poder partilhar um pouquinho de amor e poesia com vocês. Agora eu vou passar a palavra para a Lúcia. Lúcia, pede para a Carmen destravar seu microfone, por favor.
Lúcia? Lúcia, você está sem som ainda. Fala para ela que você está sem som. Só um momentinho, gente. Quem quiser falar pode levantar a mão, mas eu vou chamar a Lúcia num primeiro ato, porque... Pronto, a Carmen vai destravar. Pronto? Pronto. Obrigada, Carmen. Obrigada. Obrigada, Bem-vinda, Lúcia. Bem-vinda. A fala é sua. Realmente é maravilhoso, né? O conto é maravilhoso, assim, eu adorei também. E eu estava lendo, ao mesmo tempo, eu estava lendo um outro livro do Cortázar, que é um tal de Lucas, que é completamente diferente, né? Completamente diferente, é engraçado, inclusive, em muitos pontos, né? Mas, realmente, a Alana, para o narrador, né? Cortázar, ela não pode ser só aquilo. Ele diz que ela não pode ser só aquilo que parece, né? Então, ele dá condições a ela de ela aparecer. Então, ele acha que, primeiro, com a música, né? E ficava encantado de ela ouvindo vários músicos, Beethoven, Bartók, e ainda ele coloca também até uma brasileira, né? Quem é que ele coloca? Gal Costa, Gal Costa. Ah, Gal Costa, a Gal Costa. E percebeu que ela fica assim numa transparência, né? Como se ele enxergasse ela por dentro, né? Mas aí ele achou que aquilo já era muita coisa, mas ele sabia que era possível mais. E quando ela viu, então, as pinturas, aí foi o mais importante, né? Que ele via ela se transformar totalmente. E ele disse que ele fazia isso porque ele queria amá-la melhor. Eu achei essa frase linda, 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 né? Queria amá-la melhor, né? Quer dizer, se ele já amava muito, ele queria amá-la melhor. Bom, e aí tem a questão do gato. O gato, quer dizer, ele diz que o gato e a Alana o olham de frente. O gato não tem problema, porque é só dar um leitinho num pires para ele e deixar ele lá ronronando, sossegado, que não tem problema. Mas a Alana tinha toda uma ligação muito grande com ele, que ele descreve essa ligação muito poeticamente, né? E por isso é que ele tentou várias coisas, né? Mas aí, no final do conto, quando ele vê que ela parou lá para ver alguma coisa, que muita gente parou também, ele vê que é um quadro de uma árvore e um gato, né? Alguma coisa... Uma janela. É? É uma janela e um gato. Ah, uma janela, imagina. Minha memória está péssima já. Já não, já está péssima mesmo. E a janela e um gato. E eles, os dois, olham para um lugar onde ninguém vê. Quer dizer, é uma coisa assim, claro, que seja maior do que ele, talvez, que ele possa alcançar, né? E através do gato. Eu não senti muita coisa aí com relação a essa coisa do gato, mas ligando ao filme, a gente vê que é bem diferente, né? Porque o cão é assim uma ferocidade, né? E uma coisa uma ligação que ele tem com a moça, que é uma coisa, ele fica rosnando só dele do rapaz chegar perto dela, né? E vai lá e desmancha aquele negócio, aquele postezinho de madeira que tem ali na frente. Ele vai e empurra, porque sabe que o rapaz, toda vez que entra, tem que consertar aquilo, né? E depois, quando ele deixa os
supostos poemas dele em cima do sofá, esquece lá em cima do sofá. O cachorro, realmente, para se vingar, pica aquilo miudinho que não tem jeito mais de reaver, né? Então, e quando sai com ele, quer dizer, ele leva o cachorro para passear, mas no duro a gente vê que o cachorro que está puxando ele, tão bravo que está de ter que sair com ele. E o amor é diferente, bem diferente aí, né? Realmente, o rapaz ele, quer dizer, ele guia um ônibus, né? Um ônibus enorme. E quando ele se encontra com aquele poeta, lá naquela... que o poeta até dá umas folhas para ele, diz, é melhor em branco, porque assim ajuda a pensar mais longe, né? Em branco é melhor. Mas não me parece que ele seja realmente um poeta, pode ser que ele tenha assim, alguma tendência, né? Mas nada pode ficar assim, expresso, porque realmente ele não queria. Cláudia, você falou tanto que não sobrou nada para eu falar, e talvez muita coisa que eu tenha vontade de falar, eu não estou lembrando agora, mas eu realmente me apaixonei pelo Cortázar, pelo conto Organização dos Gatos, e vou tentar ler mais agora, tá bom? Obrigada, Lúcia. Um Obrigada livro a você. que é excelente, que é bom para quem não conhece o Cortázar, é uma indicação bacana para começar uma leitura boa, é O Bestiário. Eu tenho bestiário. É muito bom. E depois Todos os Fogos, o Fogo, né? Nós lemos né, do Todos os Fogos, a Estrada do Sul, né? A Autoestrada do A Sul. Autoestrada do Sul. É muito bom. Enfim, ele é excepcional. Eu acho que ele escreve... Agora, é um pouco difícil de acompanhar, porque ele brinca com essa história das dimensões, né? Totalmente. É o realismo fantástico também dele, né? Muito dele. Ele é contemporâneo do Borges, né? Borges, E Edgar Allan Poe também, que a Casa Tomada também é da mesma fase, mas eu acho a escrita dele, ele é um cara extremamente inteligente, é um cara super criativo, enfim, ele nasceu para isso mesmo. Mas eu adoro inteligente e sensível, né? muito. Que bom que você gostou, que você está se apaixonando por ele, Lúcia. Só que eu acabei de ler o Mia. Bom, e o Mia, eu já sei que o Mia, para você, no Cortázar não supera o Mia. Não, são totalmente diferentes. Opostos, é verdade, é verdade. Isso aí. Isso também é muito bom. Obrigada, querida, obrigada pelo carinho, pela participação. Muito obrigada. Obrigada. Agora, Isabel, a palavra é sua, bem. Oi, boa tarde a todas. Um prazer sempre enorme estar aqui junto com vocês, sempre com coisas tão maravilhosas para a gente comentar, né? Cada encontro a gente fica mais apaixonada pela literatura e pelos filmes que são escolhidos, que tem tudo a ver. E eu, cada vez que vejo o Patterson, o filme e o personagem, eu fico mais apaixonada por eles. E os personagens desse filme são maravilhosos, tanto que eu li uma curiosidade que o Marvin, na verdade, é uma fêmea. E essa fêmea ganhou a Palma, como é que chama? A Palma Dog de Cannes. Pouco tempo depois dela falecer. Então, o Marvin era uma fêmea e ganhou a Palma de Cannes pela maravilhosa interpretação, né? Porque esse cachorro é demais. E foi uma homenagem póstuma. O casal, eu acho que já é uma poesia. O relacionamento, a relação daquele casal é tão linda, tão poético. Quando eles acordam de manhã, aquele carinho que eles têm, os sonhos que ela conta, que ela sonhou com um elefante prateado, imagina? É uma coisa tão linda.
as pinturas que ela faz, ela é uma artista, ela é uma pessoa também muito criativa, aqueles círculos, uma hora ela pinta tudo de círculos, uma hora ela pinta tudo de listras, e os cupcakes que ela faz também são todos desenhados, listrados, de bolinha. Ela é muito charmosa, muito poética, né? E ele, então, nem se fala, né? Uma pessoa tão sensível, dirigindo aquele ônibus velho, tão pesado, né? E naquilo tudo ele ainda vê poesia, ele vê poesia na rotina, que as pessoas sempre se queixam da rotina, mas a rotina para ele é uma coisa linda, ele observa tudo, ele observa aquela caixa de fósforo, e daquela caixa de fósforo no café da manhã ele faz uma poesia, ele fala que ele é o fósforo e o cigarro é a mulher amada, que ele chamusca de beijos. Olha que coisa mais maravilhosa, no café da manhã a pessoa tem uma inspiração dessa, às 6 horas da manhã, isso é maravilhoso, né? Então, ele tem uma hora no filme que ele para num farol e o ônibus é refletido nas vidraças de um prédio, que é o prédio da recreação da cidade de Paterson. E o ônibus fica lá um tempo parado, ali refletido na recreação. Então, eu achei que, para ele, a rotina, o trabalho é uma recreação, porque aquele fiscal da empresa de ônibus, que sempre estava muito mal-humorado, ele via a vida sempre de uma maneira tão negra, tão feia, tão horrível, ele estava sempre falando mal de tudo, da casa, do filho, enfim. E todos os dias ele estava desse jeito, falando, vendo a vida muito, muito sem graça. E o Paterson não, o Paterson tinha um olhar afetuoso por todos os elementos da vida dele. Em tudo ele via poesia, né? E aquele cachorro que realmente tinha muita raiva dele, porque ele via que os dois se amavam, e toda vez que o Paterson beijava a esposa, o cachorro rosnava, né? Ele não gostava nada daquela brincadeira dos dois se beijarem, né? E até que realmente uma hora ele resolveu dar o troco, justamente quando os dois saem. Quer dizer, ele vê que os dois saem, que os dois estão bem, que os dois estão fora de casa, ele resolve se vingar. E também eu achei que justamente quando o Paterson sai da rotina, é que acontece uma coisa desagradável, porque para ele a vida, a rotina é muito boa. Quando acontece isso, acontece no fim de semana, no dia que ele não estava trabalhando, o cachorro vai lá e destrói todo o caderno. Linda a passagem da lavanderia, né? Que o cachorro fica muito perplexo com aquela figura do rapper, fazendo ali uma letra, olhando a máquina de lavar. Então, a vida da gente é feita de coisas, de simplicidade, a gente é feliz vendo as coisas com os olhos da alma. Quando a gente vê as coisas, a vida, a rotina, com os olhos do coração, a gente pode ser feliz e a gente pode fazer poesia. Eu acho que isso é poesia, você vê a vida com os olhos do coração. E a menina também, aquela menina que está esperando a mãe, e que é justamente como ele, ela tem um caderno secreto, ela escreve coisas também sobre a chuva, de uma forma tão poética, que ela fala daquela waterfall, correndo, quer dizer, ela está lavando o cabelo, a água escorrendo pelo cabelo, a chuva, ela transforma a chuva num elemento fantástico. Então, ali os dois são muito parecidos, né? Ele fica muito feliz de ter encontrado aquela menina que também vê poesia nas coisas mais simples. E naquele domingo que ele está tão triste, que ele sai para caminhar, assim, muito cabisbaixo, ele encontra
justamente olhando a paisagem que ele mais gosta, que é o Waterfalls, ele encontra aquele japonês que é fã, que é estudioso. Mãe, o que, mãe? Eu estou varrendo. Mônica. Do William Carlos William, né? Que a esposa dele sempre confunde com Carlos William Carlos. Então, ele encontra aquele japonês. Pode esperar um pouco? Que é um estudioso, é um poeta também, e que entrega para ele páginas em branco para que ele recomece a escrever novamente, para que ele esqueça aquele incidente com o cachorro, com o Marvin, e para que ele recomece a observar a vida como ele sempre faz, de forma muito poética, e continue a escrever. Maravilhoso, eu achei fantástico o filme, e o conto também, mas o filme me arrebatou. Boa tarde para vocês todos. Que delícia, Isabel, te ouvir, gostoso. Obrigada, viu, pelo carinho. É muita poesia, né? É muito um jogo de duplos, né, o filme, né? Porque tem o lance dos gêmeos, tem o lance dele encontrar um espelho dele, né? O cotidiano, que a forma como ele mostra o cotidiano no filme, aquele sol brincando com o casal, ele beijando o ombro dela, ele olhando para o relógio mágico. É uma poesia, eu achei maravilhoso. E o conto também me fisgou muito. Eu, quando eu li esse conto pela primeira vez, fiquei muito emocionada também. Mas obrigada pelo carinho, pela presença aqui. Uma delícia te ouvir, Isabel. Beijo para você. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, querida. Luísa, a palavra é sua agora, bem. Pronto? Boa tarde, está me escutando, Cláudia? Estou te escutando bem, Luísa. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Então, eu gostaria de começar falando um pouco do filme, né? Desse motorista de ônibus que tem esse caderno secreto que ele gosta de escrever pelo simples fato de fazer poesia da vida normal, né, das pessoas, sem querer publicar ou ter nenhum reconhecimento. E o filme conta essa cotidianidade, né, do personagem, que ele acorda sempre à mesma hora. Então, o espectador, a gente fica esperando que aconteça alguma coisa, mas a poesia está isso no dia a dia, né? Que o correio dele está sempre torto, ele acorda sem o relógio, passam os dias da semana, e o cano de escapamento dele é a poesia, ele escreve. E é interessante que, na verdade, o cineasta, o diretor, ele coloca tudo em suspenso, porque são coisas que a gente espera que devam acontecer. Por exemplo, os dois que estão no ônibus conversando, os jovens contando das paqueras que eles têm. Mas aí chega uma certa hora, cada um vai dormir porque eles têm que acordar no dia seguinte. Então, não acontece nada. A esparatória no bar, aparece todo aquele drama, a gente acha que vai acontecer alguma coisa sério, e é uma pistola, uma arma de brinquedo. Então, fica tudo no ar, né? Essa série de eventos que parece que vai explodir tudo, e a simplicidade é o fio condutor do filme. E como ele vê a arte, porque a Laura, ela vive a vida com arte, né? Fazendo. Então, eu acho que a simplicidade está nas coisas que você constrói da sua vida, o que você pega pode ser com a poesia, com cinema, e eu acho que aparece bem essa vida dupla, né? Que ele é muito calmo, e a existência dele, acho que nessa província americana, que é sempre tudo muito igual, e ele quebra a monotonia e tem esses sonhos escondidos nesse caderno de poesias, que, na verdade, depois, quando o Marvin destrói, porque aí tem uma quebra, né? Quando acontece o ônibus quebra,
aí ele sai um pouco dessa rotina, sai com a Laura, vai no cinema, quando volta e vê o caderno todo cheio de pedacinhos, mas ele, com toda a calma, ele diz que não é nada, que são palavras. E no dia seguinte ele encontra aquele turista japonês, né, que na verdade dá um livro para ele, um outro caderno em branco, e ele vai recomeçar tudo de novo. É o cotidiano, mas sempre visto de uma forma excepcional, criativa, joiosa, que tem um brilho, que apesar da tua vida, que tem que acordar cedo e trabalhar, tem muita gente que vê como uma coisa negativa, como uma nuvem cinza. E ele consegue criar nessa atmosfera normal, né? Porque a vida da gente é normal. E eu acho que é importante, inclusive eu fui ver até esse William Carlos Williams, porque Paterson é uma cidade que parece que não tem nada, mas, na verdade, teve esse anárquico italiano que morou lá, ele trabalhava numa indústria têxtil, depois ele vai para Milão, porque tem uma greve, pela falta pelo aumento da farinha e do pão. Eu sei porque aqui na Itália a gente estuda muito essas coisas. Aí tem essa greve e ele mata o rei, né, da Itália. Depois também ele faz citações importantes, o Francisco Petrarca, que também digamos, ele e o Dante, que são de 1300, eles são os pais da língua italiana, são considerados, porque até então, antes, as poesias se escreviam em latim e em grego, e eles fazem um italiano que chama italiano vulgare, e a partir de então começa a língua italiana. Então, Paterson não é uma cidade qualquer. E tem até essa poesia desse William Carlos Williams, que se chama Paterson, e tem uma poesia dele que eu fui ver, chama Isto é Só para Dizer, sempre desse William Carlos Williams, que, se não me engano, o Paterson lê para Laura. Eu comi as ameixas que estavam na geladeira, as quais você, de certo, guardara para o desjejum. Desculpe-me, estavam deliciosas, tão doces e tão frias. Então, é uma poesia do dia a dia, né? Parece até um bilhete que ele escreveu para a mulher. Então, eu acho que o Paterson recupera isso, a poesia de abrir a janela, ver o céu, a poesia de trabalhar, escutar as pessoas falando, imaginar diálogos, imaginar vidas nessa vida louca que a gente tem. E quanto à poesia, ao conto, eu acho que existe esse amor, essa idolatria sempre pela Alana, e que tem essa relação dela com o gato, que ele não consegue entrar, ele é ciumento disso. Então, ele fica observando a Alana, que um ponto em comum que ele consegue tirar alguma coisa dela é escutando a música e levando ela para ver essa exposição. Mas até na exposição, quando ela vê Rembrandt, ele consegue fazer um triângulo amoroso, que ele está sempre do lado ou atrás dela, porque ela olha o quadro, dá essas sensações, o quadro passa para ele e ele passa para a Lana. Então, é um triângulo amoroso que ele quer entrar no interior dela, amá-la ao máximo, mas ele consegue de uma certa forma. Mas quando ele chega no quadro do gato, ela entra, mas é uma única direção, porque ela olha para o gato e ela vai até a janela, além da janela, ela vê além da janela, e ele não consegue enxergar. Porque eu acho que é normal, Cláudia, a gente tem segredos, a gente não pode se abrir e ser completamente do outro, né? Então, é a tua privacidade, a tua forma de ser. Então, o amor vai até um certo ponto. Agora, as sensações, as emoções, você pode dividir com a pessoa, mas você não pode dar tudo. E ele quer
realmente da lã a tudo, o máximo. Então, eu acho que essa coisa do gato do Osíris, que é diferente, que ela tem essa adoração, né, pelo Osíris, porque eu acho que o gato é uma coisa meio feminina, era visto até na Idade Média, assim, como as bruxas, o gato é uma coisa meio mística. Já o cachorro é a coisa do dia a dia, da província, do amigo, do homem, mas que também, com Marvin, tinha, tanto que o Marvin ia para um lado e ele ia para o outro, tinha essa divergência, mas eles se davam bem, porque ele ia no bar, via os amigos dele, o cachorro ficava esperando, e até aqueles que queriam, os assaltantes que queriam roubar o cachorro, fica tudo no ar, não acontece nada. Falam-se das coisas, mas as coisas ficam no ar. Então, esse clima que o Jarmusch ele cria é incrível, porque ele também é um autor, um cineasta moderno. Então, ele é considerado... Eu vi outros filmes dele, então é uma coisa nova, que não é que tem que ter ação e o filme tem que contar tudo. Pode ser feito de uma forma simples, como a vida da gente é simples. Basta a gente se reunir, falar de arte, ir no cinema, ler um belo livro, que a vida, ainda mais em período de pandemia, se abre, né? Então, seria isso o que eu tenho para falar. Que delícia, Luísa! Que gostoso! Entrou, olha, você foi além da história, hein? Muito bom, obrigada, gostoso mesmo. Eu assisti o Amantes Eternos dele também, e é excelente o filme. É a história de dois vampiros também, que falam da maldição da existência humana, né? E conseguem também tirar, apesar de eles não morrem, né? São vampiros, então eles têm vida eterna. E aí eles tiram da vida uma poesia maravilhosa também. Eu gosto muito dele, ele é totalmente moderno. Esse filme, de verdade, é um filme que não é todo mundo que gosta, que assimila essa direção dele, porque não tem essa coisa da ação, né? Mas tem você trazer para o dia a dia, né? Para aquilo que você está vivendo. E muito, né? Essa história do dono do bar também, né? As pessoas que moraram em Paterson, né? Qual é a ligação que as pessoas têm? Então, as notícias de jornais que ele colocava, as fotografias que ele colocava. Então, ele resgata o passado, né? É bonito isso que ele traz para a obra, né? E o dia a dia, e tirar a poesia do dia a dia. Eu achei maravilhoso também. E é verdade, o gato é uma coisa meio que diabólica, né? E esse amor é muito bacana, aquela cena do quadro do Rembrandt, porque ele também... É como se, através dela, ele sentisse a obra, né? E ele consegue fazer isso. Mas com o gato, não tem, porque ela tem uma relação com o gato, como a Laura com o Marvin também, né? Que se existe coisa ali, mas é muito bacana. Não tem espaço, não tem espaço. Quando ele tenta entrar, mas não tem espaço. É uma coisa assim, muito simbiótica entre o animal e a mulher, né? E os homens, eles são deixados para fora nessa situação, nesse triângulo. É isso mesmo. Muito bacana a história da língua italiana também, Luísa, muito bacana, né? Que a língua italiana, que bonito. Eu não tinha associado isso também. Bacana. Muito bacana, Luísa, adorei. Obrigada, viu? Tá bom, obrigada, então. Pela presença e pelo carinho, adorei, obrigada. Agora, Leila, a palavra é sua, bem. Está sem som. Alô, alô? Estou te ouvindo. Boa tarde, Cláudia, boa tarde todo mundo, muito contente sempre de estar aqui. E assim, você falou uma coisa lá dos vampiros, você falou o quê? A existência exasperada, é isso que você falou? A maldição da existência. A maldição da existência, né? Então, eu iria pegar alguma coisa daí, né? Eu acho que é assim, o filme, ele não mostra exatamente a maldição da existência, Mas Leila, eu estou falando do filme Amantes Eternos, do Jarmusch. Eu sei. Mas eu vou pegar alguma coisa daí, até porque é do mesmo cineasta, né? Porque tem assim, acho que o filme é muito bonito e ele causa
uma sensação de bem-estar. Eu senti assim, um extremo bem-estar ao ver o filme, né? Então, tem toda essa repetição, né, do dia a dia, das rotinas, uma coisa da intimidade, né? O aconchego daquela intimidade do quarto dos dois, ela é muito prazerosa, né? Embora não aconteça praticamente nada, né? Entre o casal não tem arroubos de paixão, não é? De desejo, não, é uma coisa serena, sempre. E quase que a gente pudesse sentir uma temperatura, né? Uma coisa cálida ali naquela intimidade. Porém, eu diria o seguinte, que tem um certo, por conta dessa repetição e de um certo lamento que trazem as personagens, né? Por exemplo, aquele colega, aquele outro, eu entendi que ele é um fiscal, ele é um motorista também, aquele que sempre a casa, a sogra veio morar, só tem desgraça, ele reclama, né? Mas como é que ele chama mesmo? Patterson. O Patterson. Mas o próprio Patterson, ele tem uma coisa que é muito desvitalizada, eu diria, né? Quer dizer, ele se comporta de forma desvitalizada e dele algumas coisas, né? Eu acho que o lado da poesia ela mostra algo dessa vitalidade, né? Dessa sensibilidade. Ele fala algo muito bonito da mulher, que ele a ama profundamente, que ele olha para outras mulheres, né? Mas se ela o deixasse, ele arrancaria o coração e nunca mais colocaria no lugar. É lindo isso, né? Então, ele consegue, né, na poesia, traduzir com algo com vitalidade, mas que é uma vitalidade que você não vê. Ele parece, de certa forma, de uma rotina que vai meio automatizada. E ele apresenta um conformismo a essa rotina. Ela o instiga a escrever, a publicar. As pessoas vão gostar de ler, eu sei que você não quer, mas você deveria, né? Ela o estimula a publicar, a fazer algo mais com aquilo que ele produz, mas ele não quer, ele quer ficar por ali mesmo, né? E já ela traduz uma inquietação, né? Então, assim, ela produz uma série de coisas que, assim, tá, tudo bem, eu diria assim, ela tem até uma vertente, né, que vai aí para a arte, que ela... Só que isso vai virando uma coisa que vira um pão de manga. A própria casa não tem lugar mais, né, para aqueles círculos, né? Numa hora para outra ela começa. Então, tem círculos nos cupcakes, tem círculo na cortina. Quando ele chega e ela fala: Olha, eu fiz tal cortina, a impressão que dá é que ele não gosta, que ele se contraria, mas tem uma conformidade de um a outro ali, né? Um não se choca com o outro em lugar nenhum e tem uma ternura, eu diria, né? Mas eu acho que nisso tudo... eu achei muito interessante, Cláudia, você falar, né? Eu não vi esse filme, mas dessa conformidade, quase que fosse uma prisão, né? Eu acho que tem uma coisa ali entediada, né? E que ela aparece das outras personagens. Por exemplo, o cachorro, eu diria que o cachorro é ao mesmo tempo testemunha, mas é alguém que quer quebrar um pouco, né, as coisas. Ele derruba
todo dia ele derruba a haste ali da caixa do correio, ele é obrigado a ficar preso, né, na porta do bar que o Patterson visita todo dia, e realmente o filme tem esse ponto, né, onde a cada momento, a todo momento, parece que algo vai acontecer, né? Mas nada acontece. Eu achava que o algo que ia acontecer é que o cachorro ia ser roubado e isso ia causar aí um extremo sofrimento, né, para Laura, e ele iria ter que buscar o cachorro e matar o cachorro, sei lá. Eu achava que alguma coisa ia acontecer, mas não, né? O cachorro também não morre e nada acontece. Mas me parece, ao mesmo tempo, que nesse ponto onde nada acontece, é onde exatamente dá margem ao surgimento da poesia, né? Por conta dessa rotina, por conta dessa repetição, cria-se a oportunidade exatamente da contemplação, né? Então, eu diria que o grande mote desse filme, né, onde tem essa intimidade, repetição, ternura e nenhuma emoção que ultrapasse, só no fim, né, quando o cachorro despedaça todas as poesias, é que ele consegue manifestar uma ira e até fala para o cachorro: eu não gosto de você, né? Eu não gosto de você, né? Mas eu diria que essa maré mansa é que permite exatamente a contemplação e o surgimento aí da poesia, né? Bacana, Leila, bacana, bem bacana. E já a poesia, o conto, é maravilhoso, né? Não tenho palavras para dizer, e eu diria que exatamente o tema é essa complementaridade, onde ele vive através dela, né? Onde, de novo, ele é o elemento mais passivo, né? E onde ele fica muito tomado por essa vivacidade dela, né? Onde ela vive as obras de arte e ela viaja. E aí, assim, em relação ao conto, o máximo que eu arriscaria dizer, eu me lembrei de algo que o Jung fala dos símbolos, né? E ele, enfim, que como é algo, se você conseguir interpretar totalmente um símbolo, ele deixa de ser, né? Eu diria que é a mesma coisa, né? A graça, né? O encanto do conto é que ele tem muito do indizível, é exatamente por isso que ele encanta. O Jung diria assim: é quando tange as cordas do inconsciente. Então, eu acho que o conto é tão belo exatamente por isso. Você não consegue explicar. Ele fica, né, naquilo que te toca e no indizível. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada, Leila. Obrigada pela participação, pelo carinho. Obrigada, viu? Muito bom te ouvir. Obrigada, bem. Maíse, nossa poeta, mulher, bem-vinda. Obrigada. Leila, você está vestida em homenagem à Laura, né? Tá de bolinha, Leila, é? Eu não tenho cupcakes, né? Mas, olha, resgatei essa blusa. Bonitinho. Bom, eu tenho que dizer que é um filme que eu adoro. Eu acho que é a terceira vez que eu estou vendo. O conto eu não conhecia, Cláudia, obrigada. Um conto maravilhoso, adorei. Eu acho importante, eu colocaria assim que os 4 personagens principais são todos artistas, né? Todos eles têm esse olhar para a arte. E no conto, porque eu vou falar um pouquinho mais do filme, mas o conto é bonito como ele se encanta com a maneira dela se encantar, né? Então, eu acho lindo isso. E no filme também tem muito disso, né? O Patterson, quando ele, em casa, ele observa ela ali fazendo os cupcakes ou pintando a cortina,
ele tem um olhar amoroso, né? De encantamento, assim. E o filme, eu acho assim, o que mais impressiona é que é de um cuidado, né? De uma delicadeza a relação deles, e esse olhar dele para o mundo, né? Esse olhar poético dele. Eu acho que a Lúcia, quando você estava falando, Lúcia, você perguntou se ele era um poeta, né? E se ele realmente era um poeta. E eu fiquei pensando nisso, eu acho que ele é assim, ele é um ser poético, né? Ele vive num transe poético, né? E acho bonito como ele começa a escrever um poema, ele sai, daí no ônibus ele continua aquele poema, né? Então acho que ele está sempre meio assim nesse transe poético, nesse olhar poético para tudo. Coisas que eu achei interessante. Paterson é o nome da cidade, é o nome dele, né? E é o nome de um livro, como alguém já citou, é o nome de um livro do William Carlos Williams. E esse livro tem 5 volumes. É um poema imenso que começou com, só de curiosidade, 85 linhas, onde o William Carlos Williams ele se inspirou em James Joyce, Ulisses de James Joyce. Então ele começou a escrever esse poema longuíssimo e daí foi indo, são 5 volumes o Paterson, o livro, né? E ele não nasceu em Paterson, até achei que ele tinha nascido em Paterson, o William Carlos Williams, mas não. Ele nasceu numa cidade chamada, acho que é Worcester, também lá em New Jersey. Rutherford, que é o nome da cidade. Mas, enfim, ele era uma pessoa, assim, ele era pediatra, né? E ele era, assim, muito democrático, digamos. Até dizem que os poemas dele são democráticos, porque ele procura usar uma linguagem muito simples, que é a que o Paterson também usa, né? Que é do ídolo dele, que era o poeta. E eu acho interessante no filme como é pautado, quando a gente vê lá as letrinhas e o poema sendo escrito, né? A maneira como ele fala, pautado. E muitos dos poemas do Williams também são assim. É interessante de ver. Bom, o Williams diz que a cidade, o homem é uma cidade. Ele tem essa teoria. E por isso que ele começa a escrever sobre Paterson, sobre essa cidade, e tudo que existe na cidade, né? Ele observa tudo, as coisas mais simples, que é o que o Paterson, do filme, faz, né? Então, tem cenas lindas, né? Eu acho aquelas cenas no ônibus, ele ouvindo as conversas, e daí aparecem os pés, não sei se vocês observaram, tem 2 vezes que mostra os pés daqueles meninos quando eles estão conversando, né? E depois os pés daqueles homens também, né? Então, eu acho que assim, é esse olhar para coisas que normalmente você não iria procurar, né? Você não iria se ater a certas coisas. E é o que ele faz. Bom, acho que é isso. Essa coisa do Maísse, o lance do pé, ela pega o sapato dele também, né? Ele começa... A sensação que eu tenho é que ela empresta o olhar dela para ele olhar o mundo, e através do olhar dela, ele viaja. Porque é o que ela tem, o pé. Aí ele começa a olhar os gêmeos que ela... E ele começa a ver isso... Ela abre a janela para ele. Ela abre a janela. E como ela usa, né, a arte, porque é bonito, porque você repara que tudo que ela faz é em preto e branco, né? Tudo, não tem cor que ela produz, né? Então, eu acho bonito isso, essa coisa das limitações, né, da simplicidade, como acho que foi a Carla que colocou, no simples, você tirar tanto, né? Tanto que quando ele ajuda ela a carregar as caixas, a maneira que ele coloca dentro do carro, né, ele fala, puxa, como ficou bonito agora que a gente colocou tudo, todos juntos, né, os cupcakes dela. Então, acho que é isso, é muito esse olhar do que você faz com o simples, né? Inclusive, na música, que eu sei que depois vai ser falado, mas o final do filme é aquela música que eu até mandei e pergunta, ou você preferiria ser um peixe, né? Então, vai falando das coisas que
que você pode ser na vida, e você quer ser isso, que é simples, essa vida de uma rotina, mas você preferia ser um peixe? Ele junta essa coisa da música e tal. Bom, eu vou ler um poema que é do William Carlos Williams, falando sobre um gato, e juntando lá com conto. É bem curtinho, depois eu vou ler outro. E ele diz: ao trepar sobre o tampo do armário de conservas, o gato pôs cuidadosamente primeiro a pata direita da frente, depois a de trás, dentro do vaso de flores vazio. Então, ele escreveu esse poema, todo mundo ficou chocado, porque nessa época, né, dos anos 50, 60, aquela geração bis, é um poema que você diz, bom, e aí, né? Então, causa, é como eu me lembro do poema do Drummond sobre a pedra, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, que foi um escândalo o poema, porque diziam, que é isso? Não é um poema, né? Então, chocou. E depois ele fala que é bonito, que ele fala sobre o amor, chamado Prelúdio ao Inverno. A mariposa sobre as goteiras, com asas, como a casca de um tronco, estende-se. E o amor é uma curiosa coisa, suavemente alada, imóvel sobre as goteiras. Que lindo, que bonito. Que lindo. E daí é uma frase do Otávio Paz, que eu acho que eu já falei dele aqui. Ele fala sobre o William Carlos Williams, fala sobre a poesia dele, ele diz assim: Williams torce o pescoço da estética tradicional. A arte não imita a natureza, imita seus procedimentos criativos. Acho interessante isso, né? Muito bom. A arte imita os procedimentos criativos da natureza. Então é isso. Tem mais um poema, mas eu deixo para o final, que é mais um sobre o amor do William. Que delícia, Maíse. Delícia. Coloca para a gente depois. Interessante isso né, que ele é da natureza, né? Que ela instiga, né? Como muda, como isso muda o olhar, né? Impressionante, bacana isso. Muito bom. A criatividade da natureza, né? Não é? É que instiga, não é aquilo que você está vendo, mas é aquilo que você está sentindo, né? É lindo. E como ele sai do tradicional, né? Esse negócio ele torce o pescoço do tradicional. Até vi o Patterson lá, às vezes, no ônibus, né? Como ele olhava para fora para procurar alguma coisa, né? E ele está sempre olhando para o outro lado, vamos dizer assim, né? Para as coisas que estão passando ali na vida, né? Simples, né? E o tempo, né? Um outro fator importante dele também é a relação dele com o relógio, né? O tempo, porque ele fala dessa coisa do que vai além dos processos, que é o tempo, né? O que você vai fazer com o teu tempo, né? Fazer daquilo uma coisa muito chata e repetitiva, como você pode fazer dessa coisa chata e repetitiva uma grande história, né? É muito bacana, é muito lindo. Obrigada, Maíse. Vou te esperar, então, lá no final. Está devendo para a gente ainda, hein? Vou te esperar. Obrigada, querida. Obrigada, bem. Obrigada. Ana Cristina, a música. Olá, Padoca. Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde. Olha, um dos filmes, acho que mais lindos que eu já vi na vida. Não conhecia. E é assim, um bálsamo que cai sobre a pessoa, delicioso. O Jim Jarmusch, ele é interessante, a música, né? Ele é um roqueiro da pesada, com aquele cabelo Andy Warhol, e que até não era o cabelo do Andy Warhol, ele usava peruca, o Andy Warhol, mas o Jim Jarmusch, aquele cabelo, e com o Carter Logan da banda de rock chamada Squire, mas não é Squire, que seria skill em inglês, tem muita consoante, mas seria esse tom. Ele compôs as músicas do filme, e são músicas que vão tecendo aqueles ambientes das poesias, né?
A poesia, apesar de muito citado William Carlos Williams, que escreveu toda essa obra Peterson, a poesia é do Ron Pettit, que é quase um professor de poesia da Escola de Nova York, classificado como poeta do instante. Ele que faz as poesias todas que vão aparecendo, né? E muito inteligente a maneira do filme criar as repetições, porque as repetições é do contexto das poesias, as repetições. Assim como na música, os refrões, os estribilhos, né? Então, a gente vê a repetição da vida dele, a repetição nos gêmeos, que vão se repetindo, no sonho da mulher, que ele começa a ver repetido, né? E esse cineasta, ele tem tanto filme bom, né? Os Estranhos no Paraíso, Down by Law, ele tem uma filmografia, assim, extraordinária, né? E me lembrei também, falando de música, porque tem 3 grandes encontros, né, com a menina poeta, aquele jovem rapper, né, que tem lá uma crise de ciúme, enfim, no bar, e o japonês, né, o japonês sensacional, que devolve, que dá um livro para ele, o caderno que ele perdeu. Mas, sobretudo, na cena do japonês, tem uma coisa que me lembrou muito música, é o ahá, ahá, que ele repete. E o ahá me lembrou a banda ahá e a maneira como o pessoal criou, o Morgan Hackett criou esse nome ahá, que ele achou assim uma coisa de contemplação, de entusiasmo, e que depois eles viram no dicionário, o Mads, o Paul e o Martin, que é os 3 do ahá, que o ahá tinha em todas as línguas, significando contemplação, entusiasmo, reconhecimento de alguma coisa muito boa, né? Então, esse reconhecimento do instante, aliás, o poeta que escreveu os poemas, ele é chamado poeta do instante mesmo, Ron Pettit, que William Carlos Williams é muito citado, mas quem compôs os poemas, que de repente o filme para e começa a aparecer as letras, foi justamente esse da Escola de Nova York, né? E interessante, gostei muito do personagem, muito bem construído pelo ator, que é ótimo, ele é um ator até da Jornada das Estrelas, ele faz um dos oficiais do... não é jornada... Star Trek, não é a Guerra nas Estrelas, jornada. E interessante que ele é tão feliz, eu senti ele um cara encaixado, integrado, feliz com o sistema dele, e tem uma foto dele de farda, de fuzileiro naval, né? Então eu construí na minha cabeça uma pessoa que já teria passado tanta coisa difícil, que aquilo para ele é um paraíso, aquele caminhar, dirigir o ônibus, porque ele tem a foto dele fardado como um fuzileiro naval. Então, o que ele terá passado, né, para de repente se encaixar tão de vida, né, que até o relógio e a caminhada me lembrou também outra coisa. Eu acho que o filme tem repertórios tão ricos do diretor, que é roteirista e compôs a música, me lembrou uma coisa que se diz do Kant, né? Que o Immanuel Kant, o grande filósofo, nasceu em Königsberg, nunca saiu de lá, e ele andava sempre da casa dele para dar aula. Ele criou uma filosofia extraordinária, né, da razão pura, tudo, mas nunca saiu da cidade, e todos acertavam o relógio pelo caminhar do Kant. Então, o relógio do Peterson me lembrou essa coisa. Agora, falando um pouquinho mais
de música, o violão arlequim que a Laura toca é muito interessante, porque o Jim Jarmusch, sendo músico, ele pegou uma coisa interessante, porque aquele violão arlequim é um violão vendido no tipo Polishop, essas coisas de televisão, é violão de segunda categoria mesmo, é para o músico que não sabe tocar muito bem. Então, ele coloca a Laura naquela tentativa de construir uma música, né? Por sinal, a Laura é muito criativa, né? Naquele mundo branco e preto de bolinhas e cupcakes, uma personalidade absolutamente doce, a relação dos dois, assim, muito bonita, né? E Fósforos, Ohio Blue Tip, que ele escreve, né? Os fósforos existem há 220 anos, esses fósforos, e eles comemoram o aniversário em Ohio numa imensa fogueira de fósforos, porque eles têm um slogan dessa iluminação, né? Então, eu achei interessante a coisa dos fósforos. E falando agora do nosso conto maravilhoso, Alan e Osíris, eu vou simplesmente comentar o gosto eclético de música da Alana. Bartók, Bela Bartók, Duke Ellington e Gal Costa. Eu achei assim um mix, uma pessoa extremamente criativa, porque Bela Bartók, o húngaro, não é para qualquer um, né? O Duke Ellington é uma sofisticação em jazz, e Gal Costa pode-se dizer que é uma das melhores vozes, né? E as gravuras do Rembrandt, né? Agora, gatos são gatos, viu? Os gatos precisam ser decifrados, e quem entra em conexão com os gatos é algum mistério muito interessante. Então, seria isso que eu teria a contar, e vou contar uma particularidade para vocês que eu achei muito interessante. O Jim Jarmusch, ele é uma figura, viu? Acho que todo mundo deve ver que figura interessante, uma boca extraordinária, um homem muito interessante. Acho que é uma boca desenhada das mais bonitas que eu já vi. Não digo isso por algum frenesi, mas ele é uma figura muito interessante, com aquele cabelo de Andy Warhol. Bárbaro. É isso aí, Padoca. Muito bom estar aqui com todo mundo. Cláudia, muito obrigada. E que delícia, que banho zen, viu, para um momento desse, coisa muito boa, Peterson. Não é lindo, né? Apaixonante. É o que você falou mesmo, a gente se aquieta, né? É um presente, né? Lindo também. Fiquei assim, eu adoro ele, eu acho ele o máximo. E esse conto do Cortázar, para mim, também é uma coisa, assim, é um mergulho no amor, né? E uma declaração de amor em silêncio também, né? É muito lindo, muito lindo. Mas você é muito especial, Ana, obrigada. Essa história da música, toda uma delícia poder partilhar isso, muito gostoso. Obrigada pelo carinho, pela presença. Eu que agradeço. Obrigada. Ivani, bem-vinda, Ivani. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, eu quero me desculpar pelo atraso, porque eu estou fora de São Paulo, cai a internet. Enfim, e obrigada pela participação mais uma vez nessa roda maravilhosa, né, com pessoas inteligentes, enfim. Eu sempre tento fazer um link entre o conto e o filme. Então, penso que a intersecção entre o conto e o filme é o desvelamento do ser através de sua obra, ou seja, entender a voz do ser, pois a escrita fala. Sabe-se que no passado os corpos doentes, incapazes de se comunicarem, deixaram suas angústias da existência em obras de arte,
que nossa época ocultou e silenciou em intermináveis arquivos hospitalares, selando-a em síndromes clínicas em lugar de deixá-los falarem. Eles não tinham voz. No filme, do meu ponto de vista, é na construção da poesia simples de Patterson, feita com pequenos elementos do cotidiano, como uma caixa de fósforo, uma queda d'água, que ela ilumina singularmente o descobrimento do ser e a sua condição de estar no mundo. Patterson se revela como um homem simples, sensível, melancólico, avesso às tecnologias e um apaixonado pela sua mulher. Nesse desvelamento também está a reflexão sobre o tempo e o sentido da vida, que são materiais próprios da poesia. No conto, penso que há um eu narrador que se revela como Dédalo, que na mitologia grega era o arquiteto e artesão, que construiu o labirinto de Creta para prender o Minotauro. Labirintos, do latim, significa um espaço criado de forma artificial com diversas ruas e encruzilhadas para que a pessoa que entra no mesmo fique confusa e não consegue encontrar a saída. Ou ainda como um jogo que aparece em muitas revistas infantis. As crianças devem começar por fazer um traço na entrada do labirinto e continuar até descobrirem a saída. Foi como me senti lendo e relendo várias vezes o conto. Vejo o narrador do conto como um arquiteto das palavras, um enigmático, um intelectual com um estilo de vida livre, fora dos padrões normativos, que preza a independência pessoal, mas também controlador, no sentido de espiar sua amada. Neste poema, ele narra uma história de amor que se quer tornar absoluta pelo conhecimento do outro, um dominador. Esse amor só será pleno diante da possibilidade de conhecer as várias Alanas que habitam a sua amada, cuja origem do nome Alana possui 4 versões. Significa mulher bonita, simpática, formosa, rocha ou pedra. São pelos gostos musicais e pelos quadros de Rembrandt que o narrador vai descobrindo sua mulher. Mas Osíris, um gato preto, em cujo mundo o narrador se recusa a entrar, quebra-lhe o encantamento de ter conhecido as muitas faces de sua amada, e seus planos se frustram na sua proeza. Mulher e gato, ambos se completam pelo olhar. Do meu ponto de vista, esta cumplicidade entre ambos, gato e mulher, representa o desejo da liberdade de Alana presa a este relacionamento insatisfeito. E é isso. Ai, que bacana! Você fala do conto do Cortázar, ele é dificílimo, ele é um labirinto. Eu precisei ler, reler, e mesmo assim é um labirinto, Cortázar. Então, assim, o link eu achei que era o desvelamento do ser, no caso, né, de Patterson, que a poesia revelava ele um ser simples, enfim, e do narrador do conto, né, um Dédalo, né? E é isso, desculpa. Imagina, delícia, Ivani, viajar, que coisa boa, isso, a gente... Viajei, né? É o fio da Ariadne que você vai lá puxar para ver onde não é lindo, que bonito. Mas Cortázar é extremamente difícil. Para mim, assim, extremamente difícil. Eu penso que ele
ele vai pela fenomenologia, né? Assim, a escrita dele é difícil. Eu acho muito difícil, maravilhoso, mas muito difícil. Um labirinto para você descobrir. Você fica tentando desvendar, né? Mas é interessante porque ele leva a gente, quer dizer, a tua viagem no conto, a tua história, né? Eu acho que ele abre porões mesmo, sabe? Ele vai lá, ele mexe, é difícil. No começo eu até achei, mas foi rápido esse entrosamento, porque de repente você cai nele de novo, você consegue entender. Quando você. É que Guimarães do Sertão, que você vai lá, você fica meio perdida no processo, de repente você está no meio da história ali, você está se identificando completamente com o processo. E o Cortázar, eu acho que tem muito disso também, né? Mas ele também, e aí como ele, de verdade é o indizível também, né? Que ele traz e que esse sonho, essa poesia, esse ponto velho, de repente você está de cabeça para baixo. Eu me lembro que a gente estava discutindo Todos os Fogos do Fogo e a gente foi assistir uma exposição do Escher, né? A Casa Frida estava junto com a gente, né, nesse dia, e assim, o Escher também te traz, de repente está num lugar, de repente está completamente de cabeça para baixo em outro lugar. Ele é muito parecido, eu acho que os dois se conversam bastante nesse sentido. Muito bacana. Adorei, Vani. Muito bom. Obrigada pela presença, pelo carinho, viu? Obrigada. Obrigada. Rita, a palavra é sua, bem. Olá, boa tarde a todos. Bem-vinda. Olha, incrível. Obrigada, Cláudia, obrigada, Padoca, a todos. Incríveis as interpretações e as visões de cada uma de vocês, não é? Cada uma viaja mais do que a outra, é um barato. Quantas obras já foram feitas aqui em cima das obras. Eu acho que a palavra que define o filme é singeleza, não é? Ele, assim, vai na toada dele, naquela singeleza dele, e, assim, eu acho que também bate naquele ponto que eu sempre me pergunto, o que é arte, né? Porque artes plásticas, até a toalha pintada, a parede pintada, você vê. O poeta, ele escreve e esconde. A menina tem também um caderno até fechadura. O poeta, o que ele precisa para querer mostrar, não é? Porque, sim, ele tem a visão de vida dele para o nada, para a caixa de fósforo poder inspirá-lo. Porque, realmente, o poeta vê do nada a poesia. Todo mundo vê a mesma coisa e ele consegue transformar em poesia. Mas o que é que segura ele e não querer mostrar como a arte, como um quadro que não dá para esconder? Isso daí sempre me... Quem é que fala que aquela poesia dele é arte ou não? É difícil isso. E tudo no filme e no conto é símbolo, isso da pessoa e o animal, num é o gato, no outro é o cachorro, mas essa simbiose de gente e bicho, como ocorre, e quem tem sabe como é isso, como o gato entende a gente, como o gato fica com você quando está triste, como é incrível essa... Quem não conhece, não gosta, não entende. Eu acho que a poesia é a mesma coisa. Só quem tem um olhar para isso vai gostar. Quem não tem não vai entender e vai passar ao longe. Eu já tinha visto o filme, já tinha gostado. E o Cortázar, eu não conhecia esse conto, mas eu conheci com... É fantástico, era Histórias de Cronópios e de Famas. Eu fiquei encantada com aquele livro. É um livro, sei lá, antigo,
e umas visões dele de coisas que você começa a falar, nossa, esse cara é meio maluco, mas que maluquice boa, é ótimo. Tem também aquilo o jogo da amarelinha, não é? Que também você pode abrir o livro em qualquer página e ele vai indo de um jeito ou de outro. É fantástico. São coisas que escapam à simples definição do que é arte. Eu acho que o cara é meio alquimista mesmo. Eu adoro essas sombras. Eu acho isso uma delícia poder ver a vida através desses encantamentos. Obrigada por nos proporcionar esse papo e essas visões todas, Cláudia. E obrigada, beijos a todas. Obrigada, Tchau. Aita. Lembrando que a Aita escreve também, tem um blog que é uma delícia. Depois ela coloca ali para a gente no bate-papo, e tá uma delícia, muito gostoso, né? E, olha, criar essa coisa da poesia, da arte, tá lembrando agora, Aita, que você está falando, que ela faz um quadro do Marvin, né? Ela é sempre mediana nas coisas que ela faz, né? Ela tá lá, aquele quadro, fala assim, meu Deus, aí você vê que ele fica olhando aquele quadro na parede, e ela compra o violão, que o violão também é uma coisa que não tem, mas ela inspira, né? Então, a coisa da gente poder se inspirar de alguma forma e trazer isso, né? Transformar o outro através da arte, eu acho que tudo vale a pena, de alguma forma. Muito bacana, Aita. Obrigada pelo carinho e pela presença, viu? Obrigada. Olha, Casa Frida... Obrigada a você. Obrigada. Depois deixa aqui para a gente, tá bom? Teu blog. É uma delícia te ler também, viu? Obrigada, Aita. Casa Frida, a palavra é sua agora para falar um pouco sobre esses bichos, essa simbiose de homens e bichos. Ai, estou muito emocionada. Muito Não bom. é? Que delícia, que delícia. Bom, queria dizer que eu estou tomando água no meu copo de gato, em homenagem. Muito bom o conto. E estou adorando ouvir todos os relatos, né? E acho que um aspecto que eu até queria provocar um pouco as escritoras aqui com a gente, né? A Ita, a Maísse, principalmente, que o filme, pelo menos para mim, eu já tinha assistido outras vezes, né? Mas dessa vez eu fiquei com vontade de escrever. E aí eu queria, né, trazer essa provocação aqui no grupo, né? Se alguém se autorizou a pegar um caderninho em branco, né? Eu acho que essa frase é tão bonita, né? Que ele diz que um caderno em branco abre para inúmeras possibilidades, né? Um novo recomeço. Enfim, e eu queria fazer essa pergunta aqui no grupo, mas é muito bom, é maravilhoso como a gente poder falar de amor, e me remeteu também um poema do Drummond, a relação dos dois, que o Drummond também tem uma intensidade, ele fala das coisas simples com uma profundidade de uma forma tão única, né? Eu vou compartilhar aqui no blog depois, mas queria deixar essa pergunta, né? Se alguém ficou um pouco provocado a pegar um caderninho, escrever alguma coisa, e enfim, foi isso que me suscitou, porque eu acho que a escrita tem uma função tão importante, né, que às vezes a gente, escrevendo, a gente consegue se ver mais, né, parece que o próprio pensamento se organiza de outra forma, né, até o luto, por exemplo, que é um tema de pesquisa nosso, o quanto a escrita tem esse potencial, né, de reorganizar, de estruturar, de acalmar, parece que você está se vendo um pouco de fora, e queria saber se alguém tem esses caderninhos meio secretos ou não, né? E fica a minha pergunta aqui para o grupo. Obrigada. Que bom, Casa Frida. A Casa Frida vai estar com a gente também na leitura do livro do Grande Sertão, Veredas, né? E que em breve a gente já vai publicar, né? As pessoas já estão sabendo que vão poder participar. Agora, essa coisa do caderninho é uma delícia, quem não, né? Quem nunca teve um diário, um caderno? E tem essa coisa da página em branco também, né? De você colocar, escrever. A Maísse trabalha com escrita também, que até a gente podia pensar em alguma coisa futuramente, de poder
fazer uma brincadeira dentro do próprio grupo, através de um estímulo visual. Eu acho uma delícia isso, porque às vezes a gente escreve coisas que a gente fala, como é que quem escreveu isso aqui? Aí fala, nossa, fui eu que escrevi, sei lá quanto tempo faz que eu escrevi, mas está aqui escrito. E de repente a gente se assusta com aquilo, e é um prazer também, né? Ficar brincando, de repente abre uma gaveta, vê uma frase, algo que escapou, né? É muito gostoso. E isso é muito bom também, porque é uma forma da gente colocar a vida para fora, né? E a vida está precisando tanto ser vivida agora, nada como isso agora, esse movimento. Não interessa que seja tudo igual, a mesma coisa todos os dias, não me importa, mas todos os dias a gente pode descobrir alguma coisa nova, né? Tem aquele filme lá que é o Feitiço do Tempo, que é uma delícia também, que é uma rotina, né? Vou brincar com esse filme mais para frente, mas o cara acorda todos os dias, no mesmo dia, com a mesma história, e ele consegue transformar isso numa coisa maravilhosa também. Enfim, obrigada, Casa Frida, pela presença, é gostoso, muito bom você estar aqui com a gente, né? E, enfim, muito gostoso. E vamos ver se alguém tira alguma coisa da gaveta aqui, algum caderninho branco que, de repente, alguém pegou uma canetinha e foi lá e tum, algo... Cláudia, posso Pode? falar uma coisinha? É interessante essa provocação da Carla, que justamente essa semana eu peguei um trechinho de um artigo que eu li exatamente sobre isso, é uma coisa bem pequena. Quando escrevemos, ele aconselha uma solução eficaz é colocar coisas no papel. Quando escrevemos sobre algo que estamos atravessando, somos obrigados a colocar as coisas em ordem, para que faça algum sentido. Datas, personagens, causas, consequências vão sendo encadeadas de forma a montar um texto coerente, ajudando-nos a ordenar nossas impressões, percepções e levando a maior clareza do cenário. É como se o pai, desesperado que perdeu o filho na feira, pudesse organizar adultos para um lado, crianças para o outro, Fernandes na barraca, todo mundo quieto, e encontrar o filho perdido ficaria mais fácil. Ai, que delícia. Nossa, que bacana, Ana. Que bacana. Obrigada. Eu adorei esse texto. Coloca aqui no blog para a gente depois. Como que eu coloco? Bom, depois alguém me explica. Muito bacana, gente, muito bacana. Fala com a, se alguém puder explicar para a Ana, para colocar, você copia... Vou mandar mensagem aqui para você, Ana, peraí. Tá. Obrigada, Carla. Agora, Marli, a palavra é sua, Marli, bem-vinda. Ai, muito obrigada, obrigada a todos. Também fiquei me coçando aqui para falar. Primeiro, eu queria começar com uma contribuição de algo que eu li de uma entrevista do Cortázar, quando ele fala, né, do quanto ele já não mais se surpreendia com o humano. E ele via e trazia para a cena, para a vida dele, os animais e a natureza, justamente para desconstruir. E que o gato era o escolhido dele, porque o gato representa para ele um animal totêmico, que constrói todas as histórias dele. E o gato, justamente nessa representação de animal totêmico, como se fosse ali na obra dele, a passagem de um tempo linear para um outro tipo de tempo. Um tempo cronológico para um tempo lógico. E eu achei assim muito feliz quando eu li isso, porque para mim o elo de conexão do conto e do filme, que achei assim bárbara essa conexão, é exatamente a questão do tempo. Eu vejo dois tempos, tanto no conto quanto no filme. O tempo lógico é aquele tempo, aliás, o tempo cronológico é aquele tempo até melancólico, que é a rotina, né? Que é o protagonista do conto que fica parado só observando uma cena que se passa fora dele, né? E ele destituído de vitalidade, como algumas pessoas disseram. Da mesma forma, o Patterson, que também é como se estivesse naquela rotina melancólica. E os animais, tanto no conto quanto no filme, eu acho que vem romper
esse tempo cronológico, tanto o gato quanto o cachorro, quando eles entram em cena, eles cortam esse momento de contemplação do outro que está fora. Então, é como se fosse um terceiro aí nessa relação, trazendo uma outra modalidade de tempo. Ele interfere na relação. E aí, até pegando um significante do nome do filme, né? O pater-son, o pater de pai e o som de filho. E eu acho que o animal ali, assim como os filhos, vem para romper essa dualidade do casal, que se contempla, que está numa relação simbiótica, e acho que não é por nada que os animais hoje sempre representaram na vida das pessoas esse terceiro sempre incluído na relação. Então, para mim, assim, o que ficou hoje desses significantes todos foi isso. Muito obrigada. Que bacana, Marli, tá vendo? Eu veio traduzir aqui a história. O Cortázar era louco por gatos, né? E, e essa coisa da escrita dele é completamente voltada para essa coisa dessa outra margem mesmo, né? Exatamente aquilo que você falou, que de repente ele está num lugar, ele se transporta para um outro lugar. E os contos são difíceis em função disso, porque se você não acompanha, você acaba se pensando, mas onde eu estou agora, né? É interessante porque tem um movimento nosso no dia a dia que de repente a gente para o olhar em algum lugar e viaja, né? Acho que de repente a gente para, mas onde eu estou? Aí alguém acorda, opa, voltei para a Terra. Fala. E a melancolia é bem não sair desse estado, né? Igual muitas pessoas falaram, eu fiquei esperando uma cena, um fato, algo que viesse romper. Mas, na verdade, não é o tempo externo que rompe, somos nós que rompemos. Então, no filme, eu vejo assim, muito significantes nesse sentido. Quando ele trata do preto e do branco dela, tudo no preto e no branco, né? A ausência de cor, mas que de repente ela dá vida, ela transforma aquilo numa haste, né? Ele também, quando ele se coloca do lado de fora, observando os passageiros do ônibus, né? Aquela contemplação. Então, que tempo é esse? E aí retoma essa questão do tempo interno, que é o tempo lógico de cada um, que é onde nós podemos criar, que era onde saiu a arte dele, que no início, não sei se vocês perceberam, eram poemas assim, a gente nem poderia chamar de poemas, era mais um jogo de palavras, e que depois, na relação com ela ajudando ele nessa percepção de dois seres separados, porque ela também tinha as vontades dela, aí os poemas dele foram ficando rebuscados, foram tendo todo um significado de amor, de relação a dois e assim por diante. Mas, assim, para mim a escolha foi perfeita, Cláudia, assim, a sintonia desse filme com esse conto. Muito obrigada pela oportunidade. É uma delícia, né? Uma delícia. Impressionante como as coisas se costuram, né? Uma entra no caminho da... E a gente aqui fazendo essa história toda, todo mundo contando histórias também em cima de uma outra história, a gente acaba se criando uma colcha de retalhos também. Muito bacana, Marli. Obrigada. Uma delícia. Adorei te ouvir. Obrigada pelo carinho, pela presença. Mas, se você, bem, a palavra é sua. Obrigada. Carla, eu queria te agradecer por trazer essa questão da escrita, né? E como realmente, bom, disse que a melhor maneira de você escrever, aprender a escrever é escrevendo e lendo muito, né? E como a leitura estimula a escrita. Eu acho isso importante. Respondendo a sua pergunta, sim, eu tenho milhões de caderninhos brancos na bolsa, na cabeceira, pela casa, papeizinhos e tudo. E quando acabou o filme, sem dúvida, eu fui lá e escrevi rapidamente uma coisa. Foi como é que se diz? Foi um estímulo, né, para escrever. Eu vou ler, então, mais um poema do William Carlos Williams, falando sobre o amor. E acho que daí tem uma conexão com o conto também. E o poema chama-se Réplica. O amor é como a água, queridos concidadãos, purifica e dissipa os gases nocivos. É como a poesia também, e pelas mesmas razões.
O amor é um tesouro de tal modo valioso, queridos concidadãos, que no vosso lugar, as 7 chaves o guardaria, como o ar, ou o Atlântico, ou como a poesia. E aí, é um haikai do Ron Padgett. O Ron Padgett é o que escreve os poemas que o Patterson está escrevendo, né? Como a Ana Cristina falou. E ele escreve um haikai. O haikai é uma forma poética, vamos dizer assim, que começou no Japão, bem antiga, e são como se fossem poemas curtos. Geralmente tem que falar sobre natureza, é cheio de como é que se diz? Regras. Mas foi se transformando, e no fim a gente considera um haikai alguma coisa curta que fale sobre a natureza, que tem alguma coisa a ver com a natureza. Mas esse haikai do Ron Padgett, eu acho que resume muito bem o filme e aquele estado que a gente fica no final do filme. Ele diz assim: primeiro, acalma-te, depois fica assim para o resto da vida. Que delícia, Maísa. Muito gostoso, que delícia. Olha, eu vou pegar, depois a gente podia juntar todos esses caderninhos, né, e trazer para a confraria, né? Vamos fazer uma brincadeira assim, vamos pensar nisso, né, Casa Frida? Acho que a Casa Frida vai adorar participar desse não é? Eu acho que a gente podia brincar de haikai, né? Trazer isso que a Maísa está trazendo aqui para a gente, né? E a cada uma trazer uma coisinha curta, né? E a gente brincar sobre isso em cima de um tema. Eu adoro, eu acho que, nossa, é uma delícia, eu adoro, eu acho o máximo. Porque a gente vai só enriquecendo com essas coisas, né? Muito bacana. Cláudia, eu acho que a gente podia fazer isso, até baseado nos temas do conto e do filme, sabe? A gente pegar, cada um escolheu o que achou mais importante ou que chamou mais atenção no conto e no filme como tema e escrever um haikai, pode ser. Então, vamos na próxima. Acho que a gente podia todo mundo pensar, eu vou pensar numa história, tá? E gostaria eu nunca lembro de falar, porque eu não sou de rede social, mas se vocês puderem entrar na rede social da confraria, eu acho que o grande da história é a gente trazer as pessoas para a leitura, trazer as pessoas para esses filmes, para esses diálogos, para essa troca. E, infelizmente, a gente só tem... Quer dizer, eu gostaria muito de ser como o Patterson, não ter nenhum celular perto de mim, optar por não estar nesse processo, mas é impossível, né? A gente está aqui, graças à tecnologia, que a gente está podendo se reunir, e tem um lado bacana do processo. Então, se vocês puderem ir para o site, depois, lá no Instagram, quem tiver acesso ao Instagram, e comentar, e falar, e vamos brincar, vamos tentar trazer isso para o Instagram, porque as pessoas, isso se propaga. Eu acho que o grande da história é trazer as pessoas para isso, né? Quanto maior a história, mais gente, mais essa troca fica mais rico o processo, tá? Carla, só para terminar, Cláudia, eu acho que todo mundo, às vezes, as pessoas falam, e todo mundo se refere muito a esse momento que a gente está vivendo, né? De perdas, de luto. Eu acho que essa coisa da escrita, como a Carla sabe, porque ela já participou, né, Carla? A escrita criativa é um recurso muito importante nessa hora, eu acho, para pessoas que estão passando por luto e por perdas. Então, eu acho que a gente podia incorporar isso nesse projeto, né, de escrita no grupo, talvez fazer mesmo haikais, textos pequenos, curtos, né? Ou quem não quer escrever, talvez achar um haikai, ou um poema. Trazer algo, E traga. A gente brincou com isso, com a história das mães, foi tão rico, foi tão bonito. Vamos fazer isso, vamos conversar depois, mas vamos fazer a coisa virar, tá? Eu acho Contem comigo nisso, é incrível. Por favor. A Ita também, Ita. Vamos juntos nesse processo. A Lena escreveu aqui escrita curativa, bonito também, né? Como a cura pela escrita, né? Como muito interessante.
Ah, que delícia! Vamos embora. Então, gente, vamos propagar isso também. Na verdade, aqui tá, a Fátima está falando, né? Escrita curativa, não, que que ela divulga a paróquia. Porque, na verdade, eu queria fazer uma brincadeira, inclusive, para as pessoas escreverem, né? Alguém passar um recado para o outro. Essa brincadeira do Haikai era uma ideia que a gente tinha, né? Que as pessoas podiam deixar um bilhetinho em algum lugar e alguém vai lá, acha, abre e deixa outro no lugar, né? Eu acho isso mágico, eu acho isso uma magia, eu acho essa coisa que vem de dentro. Isso também é estar numa outra dimensão, né? Furar essa coisa do dia, dessa lógica do dia a dia, sair desse processo. Eu acho muito bacana. Vamos trabalhar nisso, mas muito bacana. E música também, traz músicas, né? Que nem como com a Ana aí. Muitas vezes a gente assiste, lembra da música, enfim, associar esses processos todos. Eu acho muito bacana. Tá? Depois deixa aí para a gente também, mas esse Haikai tá uma delícia. Ficar calmo, né? Vamos tentar ficar calmo nesse processo a vida inteira. É lindo. Obrigada. Silvia, a palavra é sua, querida. Oi, boa tarde, saudade. Tudo saudade bem? Também, bem-vinda. Saudade de todas. Então, tantas análises tão bem feitas desse filme, com tantas nuances, né? Eu acho que talvez eu acrescente alguma coisa, porque eu tive um insight, assim, e muitas pessoas falaram, né, sobre essa sensação de que algo vai acontecer, algo vai quebrar aquele clima, uma tragédia, alguma coisa assim, que não acontece, né? A gente tem a sensação de que o filme termina naquele clima harmonioso, né? Estável, como ele foi o tempo todo, né? Então, eu queria dizer que o que eu percebi quando o filme terminou é que essa harmonia dessa relação desse casal, a relação deles com a vida, entre eles, né? Que é uma coisa extremamente necessária para o mundo, desejada, que é o respeito, a compreensão, né? Do outro. O outro que é diferente, né? Eles eram muito diferentes um do outro, né? Muito. Ele era contemplativo, reflexivo, a sensibilidade criativa dele era dentro, né, com as palavras. O poeta, ele tem essa habilidade de colocar as palavras, né, de dar sentido às palavras nos lugares, né, para fazer entender a reflexão dele, né? De buscar as palavras certas, as palavras que simbolizam, representam aquilo que ele quer dizer, né? E ela é ativa, ela age, ela é para fora, ela fala para ele o quanto ela sente, o que aconteceu com ele, é ela que fala mais sobre aquele momento trágico deles, né? E ela é artista para fora, ela faz as coisas, ela age, ela cria, e a cortina e as coisas, né? Então, eles são muito diferentes em muitas coisas, né? Mas a genialidade do filme, eu acho, que está no fato do branco e preto, né? Inclusive, no filme que ela propõe para ver, lá naquela saída deles, eles saem comentando isso, que o filme era branco e preto, né? Entende? Então, os fotógrafos, meu filho é fotógrafo, então eu mais ou menos assim, né, trouxe isso para mim, né? Eles gostam muito do branco e preto, né? Os fotógrafos, eles gostam daquilo que você foca e que você tira aquilo que não precisa, né? Então, o branco e preto é a fotografia mais artística para o fotógrafo, eu escuto isso deles, né? Então, eu pensei muito nisso, né? Que ali, com toda aquela vivacidade dela, aquela energia, aquela coisa, ela não precisava pôr cor. Ela podia fazer tudo aquilo no branco e preto, né? E ele também não era um cara colorido, ele tinha aquele tom, né? Meio branco e preto, meio cinza, assim, e tudo bem. E eles conviviam harmoniosamente, respeitosamente, muito, né? E isso é que encanta, que faz a gente sentir essa doçura, essa graça de ver esse filme, né? No entanto, o primeiro olhar do cachorro, né? Aquele primeiro olhar do cachorro é que fez na cabeça da gente
ou conscientemente ou não, né, a gente sabia que alguma coisa terrível ia acontecer, né? Podia ser em relação ao cachorro, era um aviso, né, de que existe essa possibilidade de harmonia, de respeito ao outro, né? Mas também existe os sentimentos que são a complexidade humana animal, que nós somos animais também, né? Então é a hora que entra isso, o ciúmes, a inveja, né? Essas coisas que o cachorro representou ali, né? O ciúme exagerado, a necessidade de vingança, né? E a atuação da inveja e dos ciúmes é o que o cachorro fazia, né? Judiava deles, né? Empurrava lá a carta de correio, ele ia lá, né? Ele judiava deles. Então, eu acho que o cachorro ele representava isso que é a tragédia humana, né? Então a gente não viu nenhuma tragédia no filme, né? Que a gente ficou esperando, mas ela já vinha acontecendo, né? Até aquele momento do escrito dele, que era a coisa mais preciosa que ele tinha, né? O cachorro destrói, né? Então a destrutividade humana, né? Quando a agressividade se transforma em destrutividade, que é o maior problema, né? Então, acho que esse filme é genial, te agradeço muitíssimo, Cláudia, eu não conhecia, eu fiquei absolutamente encantada, vi uma vez só, mas pretendo ver outra, ver melhor algumas nuances, lindo, 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 o conto também, só que dificílimo, eu concordo com quem falou aí, que eu achei muito difícil o conto, vou ler de novo também. Então, obrigada a todos, os comentários foram maravilhosos. Até. Obrigada, Cláudia. Delícia, Silvia, te ouvir, é verdade. Essa coisa tá todo no cachorro, né? Aquela cara daquele cachorro, você olha para o cachorro e tá tudo ali, né? Impressionante como os ciúmes, a disputa, a competição, tá ali. E ela tem uma relação com o cachorro impressionante, porque e ele não precisa mexer naquilo, ele sabe que ali, se ele entrar naquele caminho, não vai. Tudo que eles não tinham, porque eles tinham tudo que é o ideal humano, né? Quer dizer, eles não tinham competição, eles tinham colaboração entre eles, cooperação, né? Um aceitava, incentivava o outro e tal, né? Tinha aquela amizade, aquele amor, é tudo que a gente deseja e que a gente pode ter nas relações, mas a gente também tem na vida humana esse lado apresentado pelo cachorro, né? Que é a hora que, né, detona aquela maravilha, aquele equilíbrio, aquela harmonia maravilhosa que a gente viu no filme. Que lindo que foi, né? Ver aqueles Mas dois. é interessante a tua fala, Silvia, também a coisa do respeito, né? Porque é muito bacana como um respeita o outro, né? Impressionante, né? Isso é que traz para a gente, o que você está falando agora, que me trouxe isso, né? Que dá essa sensação gostosa, né? Puxa, que delícia, né? Poder participar disso Ela faz a comida, a torta com as coisas que ele gosta e pergunta se ele gostou, né? Ela propõe de ir no cinema ver um filme de terror, ele fala, tá, vamos, né? Que é o que ela queria, né? Então, assim, tem uma troca de compreensão e de tolerância, né? Ao outro, que é diferente, que são propostas diferentes de vida e que eles se correspondem ali, né? Não fosse o cachorro, né? Mas tem que existir o cachorro, né? Tem que existir, porque o ser humano tem isso também, né? E agora, ele transforma isso no bicho, né? Na verdade... É o lado bicho do humano, não é? O lado que uma pessoa vai, se vinga e destrói, e não quer saber se o outro vai sofrer, não vai sofrer, mas está com tanta raiva, tanta inveja, ou tantos ciúmes, que vai lá, né? É o lado animal, né? Destroça o processo. Né? Obrigada, Silvia, adorei te ouvir. Obrigada pela presença, saudade de você também. Um beijo. Também, beijo. Beijo, obrigada. Obrigada. Regina, a palavra é sua, bem. Boa tarde. Está no final, mas eu só quero chamar a atenção... Pode falar, dá tempo. Então, pode falar. Da cena final do filme,
que eu acho que aí o diretor trouxe assim a temática da sensibilidade que permeia todo o filme, né? Então, no final, que vem aquele japonês, naquele momento em que ele está muito triste e vai para o lugar que ele preferia, olhar a cachoeira, o japonês ali, na hora que o japonês começa a entabular uma conversa, eu que não tinha assistido o filme ainda, fiquei pensando, do jeito que ele estava levando a conversa, parecia que ele adivinhava alguma coisa de ser poeta no protagonista. E eu falei, será que o japonês sabia do caderninho? Me deu uma dúvida até. E aí ele vai perguntando, vai falando do poeta que tornou a cidade famosa, né, o japonês, e naquele momento em que ele pergunta para o ator, você é poeta? E ele vacilou um instantinho para falar não, né, com certa tristeza, eu sou motorista de ônibus. Pensei assim, nossa, parecia que o japonês tinha a sensibilidade de perceber uma sensibilidade no rapaz, né, no motorista, que ia além de ser um motorista de ônibus. Quer dizer, que o japonês percebeu que havia uma sensibilidade ali no fato dele estar sentado olhando a cachoeira com tanta contemplação. E, por isso, ainda desconfiado de que será que não havia uma sensibilidade naquele senhor, ele deu para ele o caderninho branco para ele desenvolver, talvez, toda essa sensibilidade. Foi isso que me chamou a atenção na cena final. Por que será que vinha aquele japonês ali? Foi isso que eu queria falar. Essa leitura que eu fiz da cena final. É uma delícia, né? Porque ele, na verdade, depois que o cachorro destrói a história dele, né? Porque ele destroça a história dele, ele fica sem identidade, né? Ele volta a ser o cara que... Aí ele fala assim, puxa, que poético, Patterson, que dirige um ônibus em Patterson, né? Que ele fala, ele começa a fazer uma brincadeira com ele traz ele de volta à vida novamente, né? É bonito. Essa condução de poder pegar o outro pela mão e trazer para um lugar diferente de tudo aquilo que a gente está vivendo, isso é a magia, né? É isso que nos movimenta, é isso que faz com que a gente continue acreditando no outro, né? Isso é muito lindo, né? Você vai além de você mesma, né? É muito lindo, é isso que faz com que a vida seja que tenha cor na vida, né? Porque senão se transforma nessa coisa do preto e branco mesmo, nessa melancolia que você não consegue sair. E aí isso é muito lindo, isso é muito bacana. Isso E tem algo do melancólico que paira no filme, mas é interessante também como nos momentos mais introspectivos e melancólicos a gente também tem acesso à criação, né? Porque até a palavra melancolia vem lá de trás de Aristóteles, né? Que era algo interessante, né? Os grandes poetas se diziam grandes melancólicos, né? E, enfim, que tem todo esse da lua negra, né, que invade, e que tem até o filme do Lars von Trier, né, Melancolia, que é excelente também. Mas, enfim, achei a ideia da gente escrever aqui juntos, né, aqui no espaço da confraria, vai ser muito bom. Até a gente poder usar um pouco da melancolia como algo bom, né, para a gente, porque não tem muito como escapar, né, desses momentos. E aproveitando, eu queria só dar um informe também de algumas pessoas aqui do bate-papo que estão perguntando do Clube de Leitura, que a gente vai ter uma sessão de abertura no dia 30 de julho, que vai ser numa sexta-feira, mas que em breve a gente vai divulgar nas redes, vai enviar para vocês direitinho, por e-mail, enfim, mas só para vocês salvarem a data para participar com a gente. Estamos aqui fazendo uma curadoria com todas as edições do Grande Sertão para preparar um material bem bacana para a gente ler juntos, se enveredar aí pelo sertão, e vai ser maravilhoso. Estou bem animada. Lembrando também que não existe, no Instagram, não existe confraria da padoca, é a padoca filosófica. É que a confraria é algo que está dentro da padoca, tá? Não tem o Instagram da confraria. O Instagram, o nosso Instagram é Padoca Filosófica. E é isso, gente. Então, muito bom. O encontro foi maravilhoso. Estou muito, muito, muito feliz de estar com vocês.
valeu muito a pena, que delícia. Estou aqui, estou fora de São Paulo até. Eu falei, estava apavorada com o meu sinal aqui, mas que delícia de tarde, que gostoso. Essa coisa de esse ponto vélico também que acontece comigo, né? Porque de repente eu estou numa realidade, falei, gente, eu preciso ir para lá, não tenho o que fazer, né? Não tenho como me deslocar daquilo, mas isso me faz viajar muito, é muito bom, é muito gostoso. A presença de vocês foi maravilhoso, adorei os comentários, adorei as participações, adorei essa ideia nova desse haikai que a gente vai trazer, que a gente vai trabalhar nisso. O próximo filme vai ser Juventude, né? Aninha, vai? Cadê a tua voz aí, Aninha, por favor, a pedidos. Né, Aninha? Gostoso. Juventude do... Fala, Aninha. Obrigada, Cláudia. Amo esse filme. E é aí, muito bom. Fala do filme, pode falar. É muito bom. A parte dos violinos, da vaca, que toca os violinos, é maravilhoso. Eu espero que todos gostem. Eu adoro o filme, né? A Grande Beleza é ali, Paulo Sorrentino, ele é maravilhoso. E ele também fala dessa coisa, dessa melancolia da vida também, do final da vida. Lindo o filme. Daqui a pouco vai estar, provavelmente segunda-feira eles vão soltar. E o conto vai ser da Lígia, Apenas um Saxofone, que é aquele conto maravilhoso, daquela coisa que está mais, e que ela tenta ir buscar, e aqui não está mais presente. Que dupla, hein? Opa! Oi, gente, obrigada. Cláudia. Obrigada, Cláudia. Obrigada. A minha mãe, ela vai ter que falar, Cláudia. porque ela quebrou o braço. Eu me machuquei, então estou Pode escrever. imobilizada, não posso escrever e quase nem falar. Elis, melhoras para você. Você é muito querida, muito especial para a gente. Obrigada. Lindo filme, lindo conto. Que linda, obrigada pelo carinho, pela presença, viu? Você é muito especial para a gente. Gente, muito obrigada. Olha, lembrando que vocês salvarem a data aí do dia 7 que dia que é, Carla? 30 de julho, Que horário? A abertura. Vai ser das 7h30 às 9h. Esse vai ser... Isso, aí depois o clube mesmo, que vai ser mais falando das edições, quando a gente começar a leitura, vai ser nas últimas quintas-feiras do mês, das 7h30 às 9h. Lembrando que esse primeiro encontro ninguém precisa ler nada, vai trazer pessoas que vão falar sobre como vai ser essa viagem, né? Esse lance de se embrenhar pelo sertão do Guimarães, e todos juntos, né? Muito bom, tá acompanhado, mas ninguém precisa ler nada até então. A gente vai apresentar como vai ser o trabalho nesse dia, tá? E seria interessante se vocês puderem se organizando para ver se vocês conseguem já comprar o livro ou conseguir com alguém durante São Veredas, né? De repente algum sebo, ou de repente mandam lá no Telegram, a gente também pode ir pensando juntos, caso vocês não consigam achar o livro, né? Nós vamos procurar uma das edições mais baratas para quem não tiver, tá? E a gente vai postar isso também, tá? Para a gente poder ajudar vocês, porque eu não posso, isso é uma obra muito extensa, também eu não posso colocar a obra. Também não tem cabimento, né? Acabou de sair uma versão nova de bolso da Companhia das Letras, que é excelente, está muito bem feita, e ela é pequena, é mais prática de manusear, de repente, ou quem gosta de livro, né, tem no Kindle também, mas é bem bacana essa versão. E é bacana porque a gente pode ficar rabiscando, escrevendo, né? Essa outra coisa, cadê a Maís, que não está na minha tela, mas livros, quantas vezes eu vou pegar um livro que eu li, que eu falei, o que eu escrevi aqui? Por que eu grifei essa passagem? O que aconteceu aqui? É uma delícia isso também, né? Só aqueles caderninhos secretos da gente que a gente vai abrindo de vez em quando, que aquele momento fez sentido e de repente você não consegue entender mais o momento que foi. É lindo isso. Esse daqui, ó, que é o último que saiu. Tá legal. E a letra é boa, a letra é grande, A letra é boa, é mais ou menos o mesmo tamanho da edição grande deles. A mesma... Tá. Que bom. Vai ser ótimo, estou bem animada a gente entrar no sertão. Ô, Carla, depois me manda foto para mim no pessoal, quero ver, que bonitinha. Ela foi na padoca, bonitinha. Carla, posso fazer uma pergunta? Mando sim.
Manda para mim, Carla, que eu quero a foto das meninas. Olha, alguém falou. Fala, gente. Fui eu. É preciso fazer inscrição para participar dos encontros da Casa Frida? A gente vai divulgar daqui a pouquinho, Aninha, a gente vai mandar para depois a gente ficar com contato direitinho de vocês, mandar material de apoio, mas a gente vai começar a divulgação, acredito, na semana que vem. Tá bem, e aí obrigada. vai ter tudo direitinho. Vou começar a divulgar já. Henrique, onde você pôs meu óculos? Por favor, nos ajude, tá? Então, gente, é isso, tá bom? Então, daqui a gente se vê novamente. Adorei, foi bom, maravilhoso. Gente, o amor, a vida é tudo de lindo, não é? Né? E um beijo para vocês. Obrigada pelo carinho, pela presença. Beijo. Tchau, Isabel. Beijo, Cláudia. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, mas vamos combinar. A Lina me manda foto. Obrigada. Aninha, obrigada. Beijo. Tchau, beijos. Tchau, Yara, Beatriz. Tchau. Obrigada, querida. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, Ana Cristina. Tchau, Carla. Tchau, Cláudia. Tchau, Padoca. Obrigada, queridas. Obrigada. Até o próximo encontro. Até. Obrigada. Tchau, Cristina. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tão quentinha, gente. A dona Lúcia. Muito linda, né, Maquinha? Olha o gato da Cris. Meu Deus. Dona Terezinha, Cris. Muito lindo. Gente, obrigada. Um beijo. Muito lindo. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Não quero olhar para a câmera. Ele falou, não, muita afronta. Como assim que eu vou aparecer aqui? Gente, obrigada pelo carinho. Tchau, Aninha. Adorei te ver. Saudade. Tchau, Carla. Saudade. Raquel, Yara, beijo. Obrigada, querida. Ana, Dagmar, obrigada.